Meu nome é Gustavo Torres e vou estar falando sobre aços ligas, que é um trabalho a ser apresentado na matéria de materiais para equipamentos de processo. Meu grupo formado por João Henrique Badaró, Gustavo Torres, Matheus Andrade e Jadir. Vamos lá, começando. Os 7 tópicos a serem abordados sobre aços liga. Primeiro tópico, classificação e casos de emprego dos aços liga. Segundo tópico, aços liga, molibdênio e cromomolibdênio. Tópico 3, efeito da temperatura nos aços liga, molibdênio e cromomolibdênio. Tópico 4, emprego dos aços liga, molibdênio e cromomolibdênio. Tópico 5, aços liga níquel. Tópico 6, outros aços liga. Tópico 7, especificações comerciais dos aços liga. Vamos começar. Classificação e casos de emprego dos aços liga. Tópico 1. Recebem a denominação geral dos aços liga todos os aços que possuam qualquer quantidade de outros elementos, além dos que entram normalmente na composição química dos aços carbono ou os aços que contêm os mesmos elementos do aço carbono em proporções mais altas, como é o caso dos aços liga com manganês. Os elementos adicionais são denominados de elemento de liga, conforme a porcentagem total de elementos de liga presentes. Distingue-se 3 classes de aços ligas: aço de baixa, até 5% de elementos de liga; aço de média liga, de 5% a 10% dos elementos de liga; aços de alta liga, mais de 10% de elementos de liga. Os chamados aços inoxidáveis são aços de alta liga, contendo pelo menos 12% de cromo, o que lhes confere a propriedade de não se enferrujarem, mesmo em exposições prolongadas a uma atmosfera normal, o que não significa, entretanto, que não sofram nenhum processo corrosivo. É importante observar que entre os diversos tipos de aço de baixa liga, bem como entre esses aços e o aço carbono, a distinção visual é impossível, pelo fato de todos esses materiais terem o mesmo aspecto externo. Por esse motivo, para evitar uma confusão de material que pode ter graves consequências, é imprescindível que seja feita não só uma marcação indelével do tipo de material em cada chapa, tubo ou qualquer outra peça, como também haja uma rotina segura e confiável de identificação e controle de materiais em todas as fases de recebimento, estocagem e manuseio das matérias-primas e fabricação dos equipamentos. Todos os aços liga são bem mais caros que o aço carbono, sendo seu preço em geral tanto mais elevado quanto maior porcentagem tiverem de elementos de liga. Por essa razão, só se empregam esses materiais quanto as condições de serviços exigirem. São os seguintes os principais casos em que é necessário o emprego desses aços especiais. 1. Altas temperaturas. Temperaturas acima dos limites de uso práticos dos aços carbono. O mesmo dentro desses limites, quando for necessária maior resistência mecânica, maior resistência à fluência ou maior resistência à corrosão ou à oxidação. Para muitos processos industriais, como é o caso, por exemplo, da geração de vapor, o aumento da temperatura resulta em um aumento da eficiência de processo e em uma considerável economia global. Deve ser notado, entretanto, que como alguns casos, um acréscimo moderado de temperatura significa um grande aumento no custo da instalação, quando se atinge a temperatura limite de emprego de um material e se deve, portanto, passar de um material para outro. Nesses casos, o aumento de temperatura pode deixar de ser econômico. 2. Baixas temperaturas. Serviços em temperaturas inferiores a temperaturas limite mínima do aço carbono, usualmente abaixo de 45 graus Celsius, 45 graus Celsius negativos, devido à possibilidade de fraturas frágeis. 3. Alta corrosão. Serviços com fluidos corrosivos, mesmo quando em temperaturas dentro da faixa usual de emprego dos aços carbono. De um modo geral, como veremos a seguir, os aços liga têm melhores qualidades de resistência à corrosão do que os aços carbono. 4. Necessidade de não contaminação. Serviços para os quais não podem se admitir a contaminação do fluido pelos resíduos de corrosão, produtos alimentares e farmacêuticos, por exemplo. A corrosão, mesmo quando moderada, sempre gera resíduos que vão contaminar o fluido contido no equipamento. Quando esses resíduos são carregados pela corrente fluida, por essa razão,
nos casos em que não possa haver nenhuma contaminação dos fluidos, empregam-se muitas vezes os ácidos especiais, embora do seu ponto de vista propriamente da corrosão não fossem necessários. Tópico 5. Segurança. Serviços com fluidos perigosos em temperatura muito elevada, inflamáveis, tóxicos, explosivos, etc. Quando seja exigido o máximo de segurança contra possíveis vazamentos e outros acidentes. Também para alguns equipamentos de alta importância, para os quais qualquer paralisação significa um vultoso prejuízo. Em todos esses casos, estritamente devido à corrosão, não seriam normalmente necessários os aços especiais. 6. Alta resistência. Alguns aços liga de alta resistência são empregados em equipamentos ou componentes sujeitos a grandes esforços mecânicos, como por exemplo, alguns vasos para pressões muito elevadas. O Coliseu. Aço liga molibdênio e cromo-molibdênio. Os aços liga molibdênio e cromo-molibdênio são aços contendo até 1% de molibdênio e até 9% de cromo como elementos de liga. Esses aços destinam-se especificamente a emprego em temperaturas elevadas. São todos materiais magnéticos de estrutura ferrítica. A tabela 5.1 mostra a composição química e as principais propriedades dos aços ligas mais usuais dessa classe. As propriedades mecânicas desses aços liga podem variar bastante, conforme o tratamento térmico recebido, principalmente para chapas de grande espessura. Usualmente, as chapas desses materiais são normalizadas e revenidas. O principal efeito da adição de cromo ao aço é uma sensível melhoria na resistência à oxidação, inclusive em temperaturas elevadas, e na resistência à corrosão. Em geral, sobretudo ao menos oxidantes e sulfurosos. O cromo tem grande afinidade pelo oxigênio e oxida-se preferencialmente, formando uma película forte e aderente de óxidos e hidróxidos, que protege o ferro, retardando a oxidação do material. Todos esses efeitos são mais acentuados quanto maior for a quantidade de cromo no aço. Por essa razão, os aços liga com cromo podem ser empregados em temperaturas mais elevadas do que a temperatura limite de uso dos aços carbono. A figura 5.1 mostra a variação da taxa de corrosão, velocidade relativa de oxidação dos aços liga em função da quantidade de cromo, para exposição a uma atmosfera normal e temperatura ambiente e para o contato com o ácido nítrico, que é um oxidante energético. Por essas curvas, vê-se o notável efeito do cromo na melhoria da resistência à oxidação dos aços, devendo-se observar, em particular, a rápida queda que ocorre com a velocidade da oxidação, com um acréscimo de 2,5% de cromo, o que significa a necessidade de pelo menos 1,5% de cromo para reduzir de modo substancial a oxidação do aço. Quando a quantidade de cromo é superior a 12%, a camada de óxido de cromo é capaz de cobrir de forma ininterrupta toda a superfície do aço, que fica assim passivo. Temos então os aços inoxidáveis, para os quais não existe mais a oxidação atmosférica, ou seja, ferrugem em temperatura ambiente. Para aços não inoxidáveis com menos de 12% de cromo, a ferrugem ainda existe, embora menos acentuada, e progredindo com menor velocidade do que para os aços carbono. Aí está a tabela 5.1. As curvas da figura 5.2 dão aumento de peso em função da temperatura, devido à absorção de oxigênio e incorporação de óxidos à peça metálica. Em consequência da oxidação superficial de vários aços em contato com o ar após 1000 horas de exposição. À medida que aumenta a quantidade de cromo, aumenta a temperatura de início de formação de carepas e decresce a velocidade de aumento da oxidação com a temperatura, embora para todos os aços a oxidação seja acelerada com a elevação da temperatura. A figura 5.2 mostra também as curvas de oxidação de alguns aços inoxidáveis. Enquanto que para os aços carbono, a formação de carepas começa aos 530 graus Celsius. Para um aço com 5% de cromo, inicia-se a 650 graus Celsius. E para um aço com 9% de cromo, aos 700 graus Celsius.
Observa-se que, embora o oxigênio seja o principal agente responsável por essa forma de corrosão, o termo oxidação, no sentido a que estamos nos referindo aqui, inclui também reações que podem ocorrer não só em presença de oxigênio, como também pela cantata com vapor superaquecido, gás de combustão e gases quentes oxidantes em geral. As curvas da figura 5.2 referem-se à formação de carepas ao ar. Para outras atmosferas oxidantes, as temperaturas de início de oxidação serão em geral mais baixas. Aí está a tabela 5.1. O cromo tem ainda o efeito de aumentar a resistência à grafitação do aço, sendo que para os aços com mais de 1% de cromo não há mais ocorrência de grafitização, mesmo com a exposição prolongada em altas temperaturas. A adição de Si, que pode ir até 2,5%, também contribui para reduzir sensivelmente a oxidação em temperaturas elevadas. Outro elemento de liga, o molibdênio, tem a principal finalidade de melhorar a resistência à fluência do aço, como veremos no item 5.3 a seguir, contribuindo também para aumentar a resistência mecânica em temperaturas elevadas e a resistência à corrosão por pits. Todos os aços liga molibdênio e cromomolibdênio são soldáveis, mas a sua solda é bem mais difícil do que a do aço carbono, porque esses aços são altamente temperáveis e capazes de endurecer, mesmo com pequenas velocidades de resfriamento. A temperatura aumenta à medida que aumenta a quantidade de cromo e de molibdênio no aço, sendo máxima para cerca de 7% de cromo, causando dureza excessiva nas soldas e nas regiões termicamente afetadas, e grande tendência para trincas a frio nas soldas. Para controlar esse efeito é em geral necessário o pré-aquecimento das soldas e o tratamento térmico posterior de alívio de tensões, sendo essas exigências tanto mais severas quanto maior for a quantidade de elementos de liga e quanto maior for a espessura das partes a soldar. A tabela 5.24 mostra as exigências de tratamento térmico das soldas de acordo com a norma ASME do século VIII, divisão 1, para os vasos de pressões. Esses tratamentos térmicos, embora não sejam sempre exigidos pelas normas, são recomendados por alguns projetistas e fabricantes para qualquer espessura de material. Devem ser empregados elétrodos de baixo carbono e de liga mais rica do que o material a soldar, para compensar a dissolução dos elementos de liga nas proximidades da solda. Para soldas importantes e de grande espessura, exige-se radiografia total, como também mostra a tabela 5.2 e recomenda-se o exame com líquidos penetrantes ou com partículas magnéticas para detequização de trincas. Esses aços liga podem ser trabalhados a frio, embora não tão facilmente como os aços carbono. Para melhor comportamento da fluência, todos esses aços são normalmente produzidos com granulação grossa. Agora vamos para o terceiro tópico, que é efeito de temperatura nos aços liga, de molibdênio e de cromomolibdênio. Todos os aços liga desse grupo são materiais específicos para serviço em temperaturas elevadas, tendo de um modo geral comportamento bem melhor do que o aço carbono. No que se refere à resistência à fluência, o efeito do cromo é variável. A adição de até cerca de 2,5% causa uma ligeira melhoria nessa resistência. Entre 2,5% e 7% há uma sensível redução, principalmente para temperaturas abaixo de 600 graus, sendo que os aços com mais de 7% de cromo têm uma nova melhoria na resistência à fluência, mas somente para temperatura acima de 550 graus Celsius. Tudo isso pode ser observado pelo exame na figura 5.3, que mostra as curvas de variação da tensão de ruptura por fluência, em função da temperatura para vários aços liga-cromo. Nessa figura também foram colocadas as curvas do aço carbono e do aço inoxidável tipo 304 para fins de comparação e referência. Como já referimos, no item 5.2, a principal ação do molibdênio é o grande aumento que causa na resistência à fluência. Esse efeito pode ser observado comparando-se as curvas de tensão para a ruptura por fluência do aço carbono e do aço liga, contendo 0,5% de molibdênio, mostrado na figura 5.3,
Como se pode ver, a adição de apenas 0,5% de molibdênio mais do que dobra o valor dessa tensão de ruptura. Na figura 5.3 podemos também observar a superioridade dos aços liga, contendo 1Y% de cromo, sobre os aços com cromo mais alto em temperatura até 550 e 600 graus Celsius. Para temperaturas mais elevadas, há uma pequena vantagem para o aço liga 9, cromo e molibdênio. Tabela 5.2. As curvas faladas, falado no slides anterior. Por esse motivo, os aços liga com até 2,5% são específicas para serviços de alta temperatura, com simultaneamente grandes esforços mecânicos e baixa corrosão, para os quais a principal preocupação é a resistência à fluência, enquanto que os aços com maior quantidade de cromo são específicas para serviços também em alta temperatura, mas com esforços reduzidos e oxidação intensa, onde se deseja principalmente resistência à oxidação. Na figura 5.4 estão desenhadas as curvas de variações das tensões admissíveis em função da temperatura para vários aços liga, estando também mostradas, para efeito de comparação, as curvas correspondentes de alguns aços carbono e aços inoxidáveis. As tensões admissíveis dessa figura são os valores estabelecidos para materiais em forma de chapa pela norma ASME século VIII, divisão 1, maior do que para vasos de pressão. Nessas curvas pode ser facilmente observado o notável efeito do acréscimo de molibdênio. A maior tensão admissível dos aços liga de baixo cromo para temperaturas entre 465 graus Celsius e 5.200 graus Celsius, e a queda na tensão admissível dos aços de alto cromo devido à diminuição na sua resistência à fluência. Essas tensões admissíveis estão calculadas em função do limite de resistência e de formação por fluência e de deformação por fluência, como já vimos no item 1.11. O patamar que se observa para os aços carbono e os aços liga para temperaturas inferiores a 350 graus é devido a um critério de norma, não correspondendo à variação real da resistência mecânica desses materiais. Na tabela 5.1 estão indicados os limites usuais de temperaturas elevadas para serviço contínuo dos aços liga de molibdênio e o cromo, mais importantes. Para todos os materiais destinados a serviço em temperaturas elevadas, como é o caso desses aços, devem ser distinguidos 3 valores limites de temperaturas. Temperatura de início de formação de carepas, onde tem início a oxidação intensa do material. Essa temperatura não pode ser nunca ultrapassada em serviço normal, podendo-se, em alguns casos, tolerar valores mais altos de temperatura em picos de muito curta duração e de caráter eventual. Temperatura máxima de resistência à fluência aceitável. Essa temperatura só pode ser ultrapassada em serviço contínuo para as partes de equipamentos não submetidas a esforços mecânicos, como peças internas, por exemplo, podendo ser ultrapassada em curto período para equipamentos em geral. Temperatura máxima de valores aceitáveis do limite de resistência ou do limite de escoamento. Essa temperatura não pode ser ultrapassada. As temperaturas limite de oxidação referem-se a serviços em uma condição estável. Para serviços cíclicos, esses limites devem ser mais baixos. Aqui está mais uma tabela, a figura 5.4, como estava falando, que está todos os dados. Vamos partir. Observe-se que o aço 1/4 cromo é melhor do que o aço 5%. É melhor do que o 5% cromo na resistência mecânica, efeito negativo do cromo na fluência. Mas o 5% cromo é superior a 1/4% cromo na resistência à oxidação. Nenhum dos aços liga que estamos nos referindo é adequado para baixas temperaturas, devendo ser considerado o passível efeito de fraturas frágeis para temperaturas inferiores a 15 graus. Deve-se, por isso, tomar cuidado com a temperatura da água nos testes hidrostáticos. Esse risco é também tanto mais elevado quanto maior for a espessura e o nível de tensões no material. Quarto tópico: emprego dos aços liga
molibdênio e cromomolibdênio. De um modo geral, esses aço-ligas são materiais para os serviços em temperaturas elevadas. Entretanto, com relação aos casos de emprego, temos que subdividir esses materiais em dois grupos: os aços contendo até 2Y% de Er e os contendo mais de 2YZ% de cromo. 1. Aços contendo até 2,5% de cromo. Como já vimos, esses aços foram desenvolvidos especificamente para serviços em temperaturas elevadas, onde as forças mecânicas sejam elevadas e a corrosão moderada. O principal caso de aplicação desses aço-liga é para tubulação de vapor superaquecido e superaquecedores de caldeiras, cuja temperatura esteja acima do limite admitido para o aço carbono. Tanto o cromo como o molibdênio contribuem poderosamente para o aumento da resistência do aço do ataque pelo hidrogênio em altas temperaturas e, por esse motivo, esses aços também são empregados para serviços como hidrogênio em temperaturas e pressões acima dos limites admissíveis para aço carbono, como se observa nas curvas de Nelson, já referidas na figura 4.5. Os aços com mais de 2% de cromo são imunes à descarbonetação interna em serviço com hidrogênio, mas pode sofrer descarbonetação superficial. As condições limites para descarbonetação são as linhas tracejadas das curvas de Nelson. O aço mais empregado desse grupo é o contendo 1/4% de cromo e 0,5% de molibdênio. No capítulo 12, serviço com vapor. Esses aços são também empregados para tubulações, vasos, reatores, trocadores de calor e outros equipamentos de pequeno e médio portes, em geral, que trabalham em temperaturas elevadas, principalmente em indústrias químicas e petroquímicas. No caso de equipamentos de grande porte, para R$0, quais esses materiais sejam indicados por motivo de temperatura. Preferem-se construção em aço carbono com revestimento retratário interno devido ao custo de dificuldade de solda desses aço-liga. Aços contendo mais de 2% de cromo. Como também já vimos, esses aços específicos são específicos para serviço em temperaturas elevadas, com esforço mecânico moderados a alta corrosão. O principal caso de emprego desses materiais são tubulações, tubos de troca de calor e equipamentos de pequeno e médio porte, em serviço com hidrocarbonetos, em temperaturas acima do limite aceitável para aço carbono, 280 graus Celsius a 400 graus Celsius. Devido à sua boa resistência à corrosão pelos compostos sulfurosos, como mostra as curvas da figura 4.3. O cromo é o elemento mais ativo na resistência à corrosão sulfídica e, por esse motivo, a temperatura limite de emprego de cada aço poderá ser tanto mais alta quanto maior for a porcentagem de cromo no aço e quanto maior for a taxa de corrosão admitida. A quantidade de compostos sulfurosos faz também diminuir a temperatura limite de uso desses aços. Como se pode observar na tabela 5.1, as atmosferas sulfurosas redutoras com H2S1 são mais corrosivas do que as oxidantes, com SO2 e SO3, obrigando a menores temperaturas limite. O aço mais empregado para serviços com hidrocarbonetos em altas temperaturas é o que contém 5% de cromo, cuja resistência à corrosão sulfídica chega a ser 10 vezes a do aço carbono. Esses aço-ligas são empregados para tubulações, tubos de troca de calor e equipamentos para pequeno porte para temperaturas elevadas em indústrias químicas e petroquímicas, principalmente para serviços sulfurosos, bem como equipamentos em geral para serviços como hidrogênio dentro do campo limitado pelas curvas de Nelson da figura 4.5. No caso de equipamentos de médio ou de grande porte, para os quais esses aços sejam indicados por motivo de temperatura ou de corrosão, prefere-se o emprego de chapas de aço carbono com revestimento anticorrosivo, chapas cladeadas, como veremos no capítulo 10, que constituem em geral uma solução mais econômica
e de mais fácil execução, devido às dificuldades de soldagem desses aços liga. Quinto tópico: aços liga-níquel. Os aços contendo níquel como elemento de liga são os materiais específicos para serviços em baixas temperaturas. Esses materiais têm também transição dúctil frágil, mas a faixa de temperatura de transição é tanto mais baixa quanto maior for a quantidade de níquel presente. Desses aços são mais usuais para equipamentos de processo os baixos indicados, com as respectivas temperaturas limite de emprego. Aço liga níquel aço liga com 3,5% de níquel, 100 graus Celsius ou 173 graus Kelvin. Aços liga com 9% de níquel, 196 graus Celsius ou 77 Kelvin. Para melhor comportamento em baixas temperaturas, esses aços devem ser normalizados ou temperados e revenidos, para o refinamento dos grãos ou para obtenção de estruturas mais adequadas. Os testes de impactos são geralmente exigidos para qualquer serviço em baixas temperaturas. A figura 5.5 mostra as curvas de energia absorvida no teste Sharp em baixa temperatura para o aço liga 3,5% de níquel comparada com as curvas semelhantes do aço carbono e do níquel puro. Os aços liga com níquel não são facilmente soldáveis, exigindo-se sempre a limpeza rigorosa da superfície a soldar e tratamentos térmicos. São as seguintes as exigências da norma ASME século 8, divisão 1, para vasos de pressão relativas a tratamentos térmicos e inspeção radiográfica das soldas desses aços, alívio de tensões a uma temperatura de 595 graus Celsius durante 24 minutos para cada 10 metros de espessura da peça, com um mínimo de 15 minutos, radiografia total das soldas da espessura acima de 16 milímetros. Sexto tópico: outros aços liga. Além dos aços liga cromo-molibdênio e aço liga níquel, duas outras classes de aços liga têm alguma importância. 110 campos dos equipamentos de processo. Os aços liga com manganês e os aços liga de alta resistência também denominam-se dos aços de microligados. Os aços liga manganês até 1,6% com manganês e molibdênio, ou com manganês, molibdênio e níquel, destinam-se a serviço em temperaturas ambiente moderadas ou em baixas temperaturas. A quantidade de manganês tem a finalidade de conseguir melhor resistência mecânica e tenacidade, principalmente em chapas de grande espessura, acima de 50 mm, por exemplo, o que de outra forma só seria possível com a alta quantidade de carbono, que prejudicaria a soldabilidade e a tenacidade. Essas chapas são empregadas em alguns vasos de pressão e reatores importantes, inclusive para a indústria nuclear de grandes dimensões ou para pressões elevadas, necessitando em qualquer caso de parede de grande espessura. Os chamados aços microligas são aços liga contendo pequenas quantidades, em geral até um total máximo de 2,5%, de diversos elementos que proporcionam um considerável aumento na resistência mecânica, principalmente no limite de escoamento, sem prejuízo de ductibilidade, tenacidade e resistência à fadiga. Os elementos adicionados agem de várias formas. Alguns são fortes formadores de carbonetos e nitretos, molibdênio, nitreto, cujos compostos precipitam-se no contorno dos grãos da estrutura metalúrgica. Outros atuam por precipitação de soluções sólidas e outros retardam a decomposição de austenita no resfriamento cromo-molibdênio e níquel, aumentando a temperabilidade do material. As partículas precipitadas resultantes do resfriamento de soluções supersaturadas formam barreiras que dificultam a movimentação das discordâncias, elevando assim o valor do limite de escoamento do material. A quantidade de carbono é geralmente muito baixa, da ordem de 0,1%, o que também melhora a soldabilidade. O limite de resistência pode atingir até 110 kg por milímetro quadrado, ou 1078 megapascais, e o limite de escoamento até 80 kg por milímetro quadrado,
1784 megapascais. Embora a soldagem seja fácil, esses aços são muito sujeitos às denominadas trincas a frio nas soldas, além de ser muito difícil conseguir-se na região das soldas os mesmos valores de alta resistência. Exige-se, em geral, o pré-aquecimento, o exame com partículas magnéticas ou com líquidos penetrantes para detequização de trincas. Os aços liga-manganês apresentam muito boa resistência e a baixa temperatura. A ASTM permite que o emprego do aço A662 até 60 graus Celsius. A tabela 5.3 mostra algumas especificações da ASTM para chapas de aço liga-manganês e aços microligados. Os aços liga de alta resistência não são apropriados para trabalho em baixas temperaturas, nem em temperaturas elevadas, sendo de 200 graus Celsius. O limite máximo usual para quase todos os materiais emprega-se nesses materiais na construção de vasos para pressões muito altas ou de grandes dimensões, com a finalidade de conseguir reduzir a espessura da parede e, consequentemente, o peso e o custo do equipamento. Cada caso de emprego deve, entretanto, ser estudado cuidadosamente, analisando-se a experiência anterior que possa haver do material no mesmo serviço, devido principalmente ao alto risco de corrosão sob tensão que esses aços apresentam. Da mesma forma, os aços carbono de alta resistência, esses aços liga estão sujeitos à corrosão sob tensão quando em contato, mesmo com infinitas quantidades de H2S, em temperaturas inferiores ao ponto de orvalho. Tabela 5.3. E vamos para o último tópico. Especificações comerciais dos aços liga. Na tabela 5.4 estão relacionadas as principais especificações comerciais de aços liga, molibdênio, cromolibdênio e níquel, mais empregados em equipamentos de processo. Todas as designações numéricas se referem-se às especificações da ASTM. Como pode ser observado, nem todos os tipos de aço liga existem comercialmente sob todas as formas de apresentação, devendo-se notar em particular que não existe chapas de aço liga 7% de cromo e 9% de cromo. Tá aí a tabela. Então, foi basicamente isso. Falamos sobre tudo sobre aços liga. Espero que tenha entendido, ficado esclarecido sobre o assunto. Abraço, até mais.